Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, eu vou contar uma coisa aqui interessante aqui, tá? Esse dia eu tava conversando, né, tendo umas discussões sobre a respeito de como é o patrão português, né? E uma coisa interessante que veio aí é o porquê que o patrão português ele é desse jeito, né? E assim, pessoal, ó, o português, muitos portugueses migraram para o Brasil, na Venezuela, para os países do mundo aí. Os portugueses estão no mundo inteiro, Estados Unidos, aqui na Europa, França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, eles estão no mundo inteiro, né? Mais no Luxemburgo, né? Porque é o país mais rico da União Europeia, o melhor país da União Europeia para se ganhar dinheiro. E muitos estão ali, tem muito português no Luxemburgo. Eu acho isso certo, sim, tá certo, tá certo. Você pode fazer isso? Faz. Você vai ficar no seu próprio país ganhando um salário mínimo? Você com ensino superior, você com experiência, com o que for, e vai ficar ganhando salário mínimo? Ah, mas eu não pago salário mínimo, eu ganho 50 euros a mais, 100 euros a mais, 150 euros a mais. Então, assim, são coisas que infelizmente é complicado, né? É complicado de entender, né? Mas eu consigo entender. É muito simples, pessoal. Infelizmente, não são todos, pessoal, não são todos os patrões portugueses que são assim, mas uma boa parte, bem generosa, né? Eu acho que a grande maioria, se ele puder te sugar, ele vai te sugar mesmo, ele vai te extrair o máximo, entendeu? E isso é bom, você quer que o funcionário produza para você, é lógico, só que você tem que retribuir, você tem que pagar também, você tem que, como é que se diz? Se o funcionário é bom, você tem que retribuir. Só que na cabeça do português, tipo assim, se você ganha um salário mínimo e você é um funcionário bom, excelente, o Superman, ele vem te dar 20, 30 euros de aumento e para ele acha assim que você passou de um estagiário, de um estagiário em física, acabou de se formar em faculdade de física e agora, de repente ele te dá 30 euros e ele acha que você vai ter que ser o Albert Einstein, o Stephen Hawking junto, entendeu? Né? Eu gosto sempre de fazer analogia, né? Ele acha o seguinte, ele quer um Superman, mas quer pagar o salário do Chapolin Colorado, né? Pessoal, vê bem, você quer ter o máximo possível de lucro. Só que também uma coisa interessante, ontem eu estava discutindo sobre isso daí, porque é um caso, né? Isso é um caso aí, eu acho que deve ser muito parecido em muitos lugares em Portugal, muitas empresas, que é o seguinte, o cara tava falando que o pai dele tem uma empresa, a mãe dele também tem uma empresa, e ele trabalha lá e ele proibiu o pai e a mãe de contratar brasileiro, os brasileiros querem ganhar muito, não trabalham, são folgados, não tem qualificação, não tem, como é que se diz, não tem experiência, não tem isso, aquilo, não tem um monte de coisa, né? E eu vou te falar uma coisa pra você, né, cara? Você é o seguinte. Primeiro, a empresa do seu pai e da sua mãe, tá? Você mesmo não construiu nada. Pode ser, pelo que eu entendi ali da mensagem. Pode ser que você esteja ajudando seu pai a continuar, entendeu? Mas lá atrás foi seu pai e sua mãe que conquistou. E outra coisa, se fosse assim, então, já que o português supostamente ele é mais instruído, ele é melhor, ele é mais, como é que se diz, qualificado que os brasileiros, então por que tem muito português então que está indo embora de Portugal? Ah, mas justamente porque são qualificados, eles vão embora para ganhar mais. Mas então, sendo assim, então, já que você pensa assim, então por que você não valoriza o funcionário próprio português? Às vezes você não precisa contratar imigrante. Por que você não valoriza e paga um salário diferenciado para o próprio português, o nativo, seu compatriota? Né? Assim ele fica trabalhando com você, tá? E você não faz isso, sabe por que você não faz isso? Porque você quer fazer o máximo possível, cara, para se aproveitar da pessoa. Você quer arrancar a alma da pessoa, entendeu? E outra coisa interessante, isso é experiência própria. Os portugueses, os patrões portugueses, eles exigem de você ao máximo, ao máximo, ao máximo. Você pode trabalhar 30 anos naquela empresa. Se um dia você chegou 5 minutos atrasado porque seu carro quebrou, aconteceu alguma coisa, ele vai estar lá para falar para você, entendeu? Porque na cabeça dele, ele está perdendo 50 centavos numa hora que você chegou 2 minutos atrasado, sei lá, 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado. Na cabeça dele, ele tá tendo prejuízo. E o português, o patrão português, infelizmente, ele é assim, cara. Me desculpa, mas ele é mesquinho. Pessoal, de novo, eu tô falando o seguinte, tá? As experiências que eu tive, eu vi isso. Eu acredito que não deve ser geral isso aí. Deve ter gente do bem, sim, patrão que reconhece, que deve ter. Mas
Pelo menos o círculo que eu estava ali, onde eu vivi em Portugal, e eu não vi nenhum caso, exceção dessa lei, não. Me perdoe, mas eu tô sendo sincero. E se ele puder extrair de você, ele vai extrair ao máximo possível e vai querer pagar o mínimo possível. Entendeu? Por quê? Uma coisa muito interessante que eu vi em Portugal. O patrão português de Portugal, que está lá, que tem empresa em Portugal, na cabeça dele, o funcionário é como se fosse uma espécie de propriedade do patrão, né? Você tem seu patrão, ele é o seu dono. Na cabeça dele, ele é dono seu, entendeu? Eu vi casos ali que, sinceramente, o cara tá ali no café, tomando uma cerveja, tomando um vinho, chega o patrão ali, manda o cara embora, porque vai ter que trabalhar no outro dia, e o cara obedece, abaixa a cabeça e vai embora. Eu vi esse tipo de coisa, pra mim, isso não faz sentido, isso é irracional, entendeu? Só que eles acham que é normal. E falam que o brasileiro quer ganhar muito dinheiro e não quer trabalhar, mas não é isso não é nada disso não, tá? Eles acham que o brasileiro saiu do Brasil que tava morrendo de fome, entendeu? Eles comparam, às vezes pode ser que na cabeça dele algum tipo de imigrante seja assim, pode ser que ele pense assim, e ele acha que todo imigrante é assim, entendeu? Não tem diferença, não é assim não. Eu falo para você, tem muitos brasileiros que estão indo para Portugal agora, né? Uma condição de quer com uma condição de vida melhor, que é um pouco mais de segurança, porque realmente Portugal é mais seguro, pelo menos por enquanto está mais seguro que o Brasil, isso é verdade, verdade, verdade mesmo, né? Mas o sistema de saúde para mim tem o SUS brasileiro dá 1 milhão a 0, nossa, mas de longe. Né? As coisas funcionam, de mal a pior, as coisas no Brasil funcionam, pessoal. Tem muito mais abundância. Isso eu falei também um dia atrás aí. O comerciante brasileiro, o pequeno empreendedor brasileiro, o dono de uma loja, o dono de um cachorro-quente, de uma venda, qualquer tipo de autopeça, qualquer tipo de coisa, ele dá, meu filho, ele é um PhD em inteligência e como montar um negócio em relação ao português, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa também, aqui na Europa o cliente não tem razão, não tem razão, né? É bom isso? Não sei, não sei. Por que tem um monte de empresa, um monte de loja em Portugal, por exemplo, que é tudo fechado, que o cara fecha, porque, segundo ele, não acha funcionário para trabalhar? Mas por que não acha funcionário para trabalhar? Por que não acha? Sabe que não é porque você quer pagar muito pouco, não? Você quer explorar o cara o máximo possível e quer pagar o mínimo possível? Por isso que você não está achando funcionar. E se o povo fosse totalmente assim, instruído, com certificado, com qualificações, paga-se mais então. Ó, você tem funcionário aqui que não tem qualificação alguma, e você tem outro que tem qualificação do jeito que você quer pagar o mesmo salário para os dois? Igual? Você não vai achar funcionário nunca mesmo. E tá mais do que certo você, português que acabou de se formar, que fez uma, uma, um jovem, né, que fez uma graduação, alguma coisa, se especializou em alguma coisa, você ir embora de Portugal e ir para França, para Bélgica, para Holanda, para Luxemburgo, tá certo, sim, tá certo, tá mais do que certo, tá? Então assim, pessoal, são todos os patrões que são assim? Eu acredito que não, eu acredito que não. Mas o círculo que eu vivia ali onde eu vivi, em Portugal, isso era unânime, entendeu? Unânime. Todos eles eram iguais, entendeu? E outra coisa também, a falta de educação, cara, a falta de respeito em falar com as pessoas, né? É aquilo que eu falei, o português, o patrão português, ele acha que ele é dono de você, entendeu? Que você é uma espécie de propriedade dele. Se ele falar, você tem que baixar a cabeça, entendeu? Se ele gritar com você, tem que ficar quieto. Isso aí tá errado, cara, isso é loucura. Por isso que eu falo que eles têm muito que aprender na questão, por exemplo, igual o Brasil. Ah, mas se o Brasil tá bom, então por que vocês estão fazendo o que aqui na Europa? Você não entendeu o português, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Eu ia fazer uma piada agora aqui, mas não vou fazer não. Você não entendeu. Hora que dá 5 anos, 6 anos que o cara pegar a cidadania dele portuguesa, você tem 1 milhão de brasileiro, por exemplo, brasileiro em Portugal, você ficar uns 50 mil, 100 mil vai ser muito. Você não entendeu isso daí, tá? E muitos têm a cidadania europeia, italiana, Espanha, e vai a Portugal por causa do idioma. Ele vai ficar um tempo aí, depois ele vai embora de novo. Ele vai sair daí. Você entendeu? Por quê? Porque as condições que o Estado impõe ali, né? O cara trabalha ali 1 ano, 2 anos, não tem documento, não faz sentido isso aí. O cara chega ali para trabalhar, contribui 2 anos com o país e não tem documento. O cara não pode sair do país. Que isso? O cara não pode fazer uma viagem, o cara não pode. Se tem um problema no país dele de origem, ele não pode sair. Que é isso? Isso é uma vergonha. Então, assim,
Não é uma crítica, mas para mim é um fato, tá? Então você que fala aí que o brasileiro não quer trabalhar porque ele não tem a qualificado, então, meu filho, então faz o seguinte, pega o seu próprio compatriota que é qualificado, então aí, paga, sei lá, para ele um salário de 1.500 euros aí, já que que ele é certificado, que ele é tudo isso, que ele vai trabalhar para você na sua empresa. Ah, mas a empresa é pequena, não comporta. Então não fica reclamando. Então não fica reclamando. Eu também queria ter o Superman para fazer o serviço para mim e querer pagar o salário do Ritintim, do Chapolin Colorado. Eu também queria. Entendeu? Né? Isso é uma coisa interessante, cara. É uma coisa do patrão português, tá? A questão, assim, do trato com as pessoas, infelizmente em Portugal, eu acho que onde eu tava, já falei várias vezes, é unânime, né? São muito estúpidos e não sabem conversar com as pessoas, infelizmente, né? Acho que é dono. Mas eu já tive experiência também com outras pessoas que é totalmente português, que é totalmente o contrário disso daí. Entendeu? Graças a Deus, eu já tive essa experiência. Mas assim, é o que eu sempre falo. Por que falta mão de obra em Portugal? Para você brasileiro que está aí no Brasil, mas tem muito emprego em Portugal, porque não tem gente para trabalhar. Por que falta mão de obra? Me diga, mas por quê? O que será que aconteceu que falta mão de obra em Portugal? Meu filho, o cara estuda uma faculdade ali faz 4, 5 anos, uma faculdade de engenharia, ele vai ficar ali ganhando 800 euros por mês, cara. 750 euros por mês. Ah, mas eu vou pagar no começo, que eu não sei se o cara é bom, vou pagar o salário mínimo. Pessoal, tem caso ali, outra coisa também, tá? Quando sobe o salário mínimo em Portugal, não sobe proporcional para todo mundo. Então, se você chega ali, o cara fala, eu vou te pagar 50 euros mais que o salário mínimo. O ano que vem subiu o salário mínimo, ele não sobe o seu valor que você estava ganhando um pouco mais do salário mínimo. Você fica ganhando o mesmo que você estava ganhando e quem começa a trabalhar no salário mínimo que já vem com aumento. Então, você está sempre com o mínimo. Não sei se você entendeu, né? Você ganha 750 euros por mês, é o salário mínimo. Aí daqui um ano subiu o salário mínimo. Entendeu? Então subiu para quanto? Para 800. Então o patrão ele vai subir o salário mínimo porque é 800. Mas vamos imaginar que o salário mínimo é 750 agora e você ganhou 800 e daqui um ano subiu o salário mínimo 50 euros. Não vai subir mais 50 euros ou proporcional em cima dos 800. Sobe em cima dos 750. Então você está sempre ganhando o salário mínimo. Não é que nem no Brasil que se sobe o salário mínimo, sobe para todo mundo. Não, lá é só o salário mínimo que sobe mesmo. O resto não sobe. Se você ganha mais do que o salário mínimo, você não tem aumento. Entendeu? É assim. Pelo menos comigo foi assim. O negócio estava errado, não sei. Eu perguntei e me falaram que era assim. Então, pessoal, ao patrão português, né? Eu acho assim, você tem que repensar algumas coisas, tá? Repensa algumas coisas. De novo, eu acredito que não são todos, não é 100%, mas onde eu estava era praticamente 100%, né? Então, assim, pare de achar que você é dono das pessoas, seja respeitoso com as pessoas, saiba conversar. Você não está falando com animais, com porcos, com cachorros, com cães, para você gritar e ser estúpido com as pessoas. Né? Não é porque você paga o salário para o funcionário que ele é posse sua, entendeu? Que ele é sei lá, um cão, um cachorro, um objeto seu, entendeu? Sei lá. Não é assim não, cara. Não é assim não. Tá? Tem muita pessoa qualificada, tem muito brasileiro safado também, isso é fato. Também tem muito brasileiro safado, sem vergonha. Se puder aproveitar, aproveita mesmo. Tem medo, tem o morcegão, aquele cara que quer ganhar, não quer trabalhar, tem também, mas como também tem português também, tá? E eu vi isso em Portugal também. O cara era cheio de dar ordem pra você, falar que tinha que ser assim, achava que era superior, mas ele mesmo não sabia fazer as coisas. Ele falava que você não podia fazer isso, aquilo, não pode ter que trabalhar, não pode ficar parado, não pode ficar perdendo tempo para ver alguma coisa ali, mas ele mesmo não fazia, entendeu? A roupa dele tava sempre limpinha, o cantinho da unha dele tava sempre branquinho, limpinho. Ele mesmo não fazia. Quer dizer, é fácil mandar, dar ordem, mas você mesmo não sabe fazer, não sabe orientar, não sabe fazer, entendeu? E você mesmo não pega no batente, não pega firme não, que é o que eu vi isso eu vi, e falo com propriedade isso daí que eu vi. Entendeu? A pessoa vinha querer me ensinar, mas ela mesmo não sabia. Mas pelo fato dela achar que você é um imigrante, que você é brasileiro, ela acha que você é burro, que você é inferior a ele, entendeu? E não é bem assim, não. Porque os portugueses que foram ao Brasil, tô falando ao Brasil que eu sou brasileiro, todos são ricos, por quê? Porque eles aprenderam como é que faz lá. Eles aprenderam lá como é que é as coisas, entendeu? Ele tem um feeling diferenciado, o português tem, né? Porque ele ganha dinheiro, obsessão em ganhar dinheiro. Então, ele aprendeu como é que faz para ganhar dinheiro no Brasil. E todos eles são ricos lá. Todos que eu conheço lá são ricos. Então, assim,
ao patrão português, valorize seu funcionário, dê treinamento para ele, para com esse negócio aí de que você vê um funcionário ruim aqui, você acha que é unânime, tá? Não é bem assim não. E outra coisa, tá? Outra coisa, Portugal precisa dos imigrantes, sim. Precisa dos brasileiros, sim. Sim, tá? Porque se não fosse os imigrantes que estão vindo agora aqui, seja brasileiro, ou seja o pessoal da África, os chineses, de onde for, não interessa de onde a pessoa vem. Vocês precisam, eles fazem Portugal funcionar. Se não fosse esses imigrantes, já teriam falido faz é tempo. Faz é tempo, tá? Tá? Porque o próprio português nativo não quer ficar aí, ele vai embora. E quem tem que assumir a posição dele são os novos imigrantes. Então você tem que respeitar as pessoas, tá? Porque é fácil eu querer exigir, mais uma vez eu vou repetir, eu quero exigir um funcionário Superman e quero pagar para ele o salário do Chapolin Colorado. Aí é fácil, né? Até um mais bobo que os outros querem, né? Entendeu? E eu falo porque os brasileiros, porque a facilidade no idioma, nós falamos português também, e não vá achando que o brasileiro saiu do país dele morrendo de fome, não, que ele não saiu, não, tá? Não vem com essa mentalidade sua aí da televisão que você assiste aí, que tá te enganando, né? Que se você fosse tão esperto assim, tão inteligente, mestrado, doutorado, você não estaria acreditando no que passa na televisão, que está sendo enganado na cara dura, entendeu? Acorda pra vida também, tá? Pessoal, eu tô falando a experiência que eu tive, e o que eu convivi, tá? Eu acredito sim que tem pessoas fantásticas, muitos portugueses, eu fiz muita amizade com os portugueses, eu adoro Portugal, Portugal é um país maravilhoso, lindo, comida é maravilhosa, não é melhor que o Brasil, não é, mas é maravilhosa sim, porque é parecida com a do Brasil, a comida. A arquitetura portuguesa é fantástica, é maravilhosa. A cultura portuguesa é maravilhosa. Lugares maravilhosos. Isso eu falo para você que é mesmo. Portugal é mais seguro que o Brasil. Hoje é mais seguro que o Brasil. O sistema de saúde, o SUS dá 1.000.000 a 0, tá? No sistema de saúde português. E é pago, tá? Dizem que é público, mas é pago. E o serviço público funciona melhor no Brasil do que em Portugal, por incrível que pareça. Existe mais respeito com atendimento, esse tipo de coisa no Brasil do que em Portugal. Mas eu espero que eles melhorem, né? É um país pequeno, não era para estar passando por isso, né? Tem um monte de país pequeno na União Europeia que não tem esse problema, né? Então assim, é complicado, tá? Não tô falando mal de Portugal, o pessoal pode estar achando que eu tô falando mal de Portugal, falando mal dos patrões portugueses. Não tô falando mal não, mas é um alerta que eu tenho que falar para vocês. É fácil você falar aí que o funcionário não sabe, não trabalha, que é preguiçoso, mas você tem um funcionário errado, então para você. Contrata um português nativo, então, Por que você não contrata um português nativo? Porque não tem, né? É porque não tem, só por causa disso. Tá bem? E é isso aí, é um alerta que eu falo aí e tem que valorizar o funcionário, seja ele o próprio nativo, ou seja um imigrante, né? E sabe por quê? Como eu falei, porque daqui 5 anos eles vão pegar a cidadania e vão embora daí. Vai embora daí, entendeu? Vai ficar fazendo o quê? Ganhando salário mínimo aí? Vai embora. E tá certo, tem que ir embora mesmo. Entendeu? Vocês imigraram, os portugueses migraram no passado também, não migraram? Não teve em 1960, 70, não teve uma grande pobreza em Portugal, antes de entrar na União Europeia, né? Não foram para o Brasil, para a Venezuela, fizeram um mundo lá, ganharam dinheiro, foram para um monte de país, os países aqui da Europa ganharam dinheiro, construíram Portugal, mandavam dinheiro para Portugal. Hoje estão voltando a Portugal para dar reforma, para viver em Portugal, para morrer em Portugal. É a pátria dele, tá? E dá valor, tá, no imigrante que tá aí, no trabalhador que tá aí, tá? Porque ele tá ajudando Portugal a ficar de pé hoje, tá? Porque se não fosse o Portugal entrar na União Europeia, lá atrás, lá, e os imigrantes hoje estão trabalhando aí, Portugal tinha fechado, falido fazia tempo, tá? Me perdoe, mas é o que os dados mostram, é o que as estatísticas mostram e que a prática e a convivência, a vivência, o humorismo de morar mostra, entendeu? Tá? Não tô criticando, não tô falando mal, não tô falando nada disso não, mas é um alerta. E não vai achando que tem um monte de imigrante aí, que o cara saiu do país dele que tava morrendo de fome, tá? Não põe metade do neurônio seu para funcionar, tá? Não vai achando isso aí não, tá bem? Fique com Deus aí. Um abraço aos nossos compatriotas brasileiros, a todos os imigrantes que estão em Portugal. Um abraço também aos portugueses fantásticos que eu conheci ali, pessoas maravilhosas. Muitos me ajudaram, não foram muitos, mas poucos que me ajudaram ali. Eu agradeço de coração, me ajudaram muito, me levaram a conhecer Portugal.
né? Toda a cultura, me ajudaram muito no começo ali, tá? Foram poucos, mas pelo menos algum me ajudou, alguma pessoa me ajudou, entendeu? Recém-chegado, não conhecia nada, e me ajudaram. De novo, eu não estou falando que Portugal inteiro é desse jeito que eu estou falando, eu não sei se o português inteiro tem essa mentalidade, o português de Portugal, do país todo tem essa mentalidade, mas onde eu estava era praticamente 99,9% pensavam desse jeito, tá? E é isso aí, fique com Deus, um bom final de semana e só alegria, tá bom? Um abraço a todos e tudo agradecer e nada reclamar, tá? Que Jesus Cristo cuide de você, ore para Jesus, ajoelhe para Jesus, agradeça a sua vida, agradeça tudo que você tem, peça a Deus que ilumine a sua cabeça para os seus novos projetos, que cuide da sua família, que te ajude a ser uma pessoa melhor, um dia após o outro, tá? Te dê paciência, porque em Portugal é um país que você tem que ter muita paciência no começo, né? E é isso daí, tá bem? Um abraço.